Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e hoje nós vamos começar a adicionar o Form Array de lições de aulas aqui no nosso formulário no Angular. Antes da gente começar a trabalhar com o Form Array, já que esse vai ser o conceito que nós vamos aplicar aqui nessa aula, eu quero apenas lembrar um pouco de como que a gente fez isso lá no nosso curso de Angular. Se você nunca trabalhou com Form Array, recomendo que você volte lá nas aulas sobre formulários do curso de Angular aqui do canal. E lá a gente tem um formulário completo, com drop-down, com vários tipos diferentes de campos que a gente pode ter no formulário. Então, foi um formulário bem grande aqui de cadastro que a gente fez. E a gente também fez um Form Array, que é exatamente aqui o Frameworks. Quando a gente trabalha com um formulário no Angular, a gente utiliza o Form Builder para poder ajudar a gente a construir o formulário. E lembrando que no Angular, cada campo que nós temos é um campo de Form Control. Então, cada campo em um formulário no Angular é um Form Control. Quando você tem vários Forms Controls, você tem um grupo de Form Control. E quando você tem o mesmo tipo de Form Control várias vezes, a gente tem o que a gente chama de Form Array. Então, aqui nesse Build Framework, se a gente voltar aqui no código, nós também temos esse array aqui, onde nós podemos passar todos os valores, e quando a gente pega esses valores aqui, a gente sempre está criando um Form Control. Então, é um array de Form Controls, pode ser também um grupo de Form Controls, e a gente também consegue aplicar validações. Então, a forma mais fácil que a gente tem de fazer isso no Angular é criando métodos para separar cada pedaço do que a gente precisa construir. Você pode fazer isso também com componentes diferentes, caso seja um formulário bem complexo, mas aqui para o nosso caso, como a nossa aula tem apenas dois campos, que é o nome e a URL do YouTube, como a gente criou no vídeo passado, a gente consegue fazer tudo nesse mesmo componente também. E uma outra coisa super importante também é que a partir da versão 14 ou 15 do Angular, a gente tem os Typed Forms, como a gente já viu aqui também no curso, quais são os benefícios de usar isso. E no nosso caso, nós estamos utilizando o non-nullable, significa que nenhum campo pode ser vazio, todos os campos precisam ter dados. Porém, uma questão aqui é que o Form Array no Angular, como pode ser um grupo de Form Controls, o Angular não trabalha com formulários tipados em Form Arrays. Então, aqui no ID, nome, a categoria, a gente consegue ter o IntelliSense da IDE por conta de ser um formulário tipado do Angular, porém no Form Array a gente não tem mais isso. Então, é por isso que a gente também vai trabalhar com o Untyped Form Control aqui do Angular, como a gente viu quando a gente fez a migração para a versão que a gente está usando aqui agora, que é a versão 15. Porém, esse código funciona com qualquer versão a partir da versão 15 do Angular. Então, aqui o que nós vamos fazer é começar a criar. Eu vou dividir isso em duas fases. A primeira fase é que nós vamos criar o array em si, e esse array vai ser um grupo de 3 campos, que é o ID, o nome e a URL do YouTube, que nós temos na aula. E a segunda etapa vai ser um método que nós vamos criar uma função que, dado um curso, vai criar o grupo para mim. Então, a gente vai separar isso para facilitar, porque senão acaba virando o caos aqui se a gente tentar fazer isso tudo de uma vez. Lembra que a gente sempre está utilizando a estratégia de dividir para conquistar, né? Divide os nossos problemas em pedaços menores para no final tudo funcionar. Então, eu vou começar criando aqui, e eu vou colocar isso depois do ngOnInit, já que isso é parte da minha criação aqui. Eu vou criar um método que é privado, e eu vou chamar esse método de criar lição. Com esse método, o que nós vamos fazer? Dada uma lição, porque tá vendo que aqui a gente já seta esse valor aqui também,
Dada uma lição, nós vamos criar um grupo de controles que vai significar uma lição apenas. Voltando aqui na nossa tela, tá dando um erro aqui, mas lembra que eu mostrei para vocês na aula passada que nós vamos ter aqui um painel e com botões para adicionar lições. Então, é exatamente esse método que vai fazer o adicionar uma aula quando a gente clicar nesse botão de mais. E aqui eu vou chamar de Create Lesson. Você pode colocar de criar aula, pode dar o nome que você desejar. E aqui eu vou colocar, vou receber uma aula. Essa aula eu vou tipar e eu vou utilizar aqui uma outra funcionalidade do TypeScript, que é o quê? Que é eu conseguir inicializar caso esse valor aqui da minha lição seja passado como vazio. Eu vou fazer o import aqui também. Então, deixa eu fazer aqui o import. E aqui, então, eu preciso tipar. Então, se eu não passar nada, vai ser uma aula vazia, que vai ter o nome. O ID também vai ser vazio. E a URL do YouTube também vai ser vazio. Então, essa vai ser a minha lição, caso eu não passe nada. Se eu passar algum valor aqui, que é do tipo lição, vai ignorar isso aqui e vai utilizar o que nós estamos passando. Aqui, então, agora, nós vamos criar um grupo de campos. Como eu estou criando, eu vou retornar aqui o meu formulário. Basicamente, o que nós vamos fazer é algo parecido com isso daqui, porém para aulas. E depois a gente vai agrupar tudo isso através de um form array. Então, nós estamos pegando o caminho contrário. Então, eu vou utilizar aqui o meu Form Builder e eu vou criar um grupo. Esse grupo aqui tem o quê? Vou colocar aqui e nós vamos passar cada campo. Primeiro campo vai ser o identificador, como a gente já sabe. E esse identificador, eu posso fazer aqui o New Form Control, como vocês sabem, a gente já viu isso antes também, porém, eu prefiro utilizar a forma mais simples, que é apenas colocar aqui esse abre e fecha colchetes com as informações que eu preciso. Então, para o ID, eu já vou inicializar com o ID, que eu estou passando aqui da minha variável aula, da minha variável lição. O nome, eu vou fazer também a mesma coisa. E esse nome vai ser o lesson.name ou aula.nome. E aqui também eu vou colocar o YouTube URL. E eu vou colocar aqui o lesson.youtube URL também. Com isso, a gente já consegue criar cada registro que nós vamos ter na nossa lista de aulas. Aqui, a gente também pode colocar as validações. Tá vendo que aqui nós temos o de required, min length, max length. Por enquanto, como eu estou introduzindo esse array de lições aqui, eu vou deixar sem as validações e depois, quando a gente testar e ter o básico funcionando, a gente incrementa e coloca as validações. É sempre uma estratégia que eu gosto de utilizar, como vocês já viram em aulas passadas, de faz o básico funcionar e depois a gente incrementa e adiciona o restante das funcionalidades. Então, com a minha lição criada, esse grupo criado, a gente vai conseguir criar o nosso array. Então, eu vou deixar como método privado de novo, porque eu quero que apenas esse componente aqui tenha acesso a isso. E eu vou chamar de retrieve lessons, ou então de obter aulas. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem aí também. Então, retrieve lessons. Antes da gente continuar, olha que legal, aqui nós temos já retornando esse form group, tá vendo? Então, o TypeScript já está tipando isso para a gente, então é bem bacana. E por enquanto, como nós não estamos retornando nada, está void, isso já vai mudar. Como que vai funcionar aqui? Aqui, para obter as lições vêm do curso. Você pode colocar aqui diretamente o array de lições, porém, como eu estou trabalhando aqui com a variável curso, eu vou acabar utilizando essa variável curso mesmo. Então, aqui nós vamos retornar, vamos receber um curso. E através desse curso, nós temos duas opções. Lembra aqui do nosso resolver? Deixa eu voltar aqui no resolver.
Aqui no Resolver, nós temos duas opções. Uma, a gente retorna o objeto, que vai ter lições, ou, se é novo, a gente retorna um array vazio. Então, a gente vai também tratar essas duas opções. Quando nós temos um array de lições populados, onde o tamanho do meu array vai ser maior que 0, vai ter pelo menos um registro dentro dele, e nós vamos tratar também como quando está vazio. Então, para fazer isso, a gente vai colocar aqui um if. Então, se o meu curso tem lições, e como essa variável curso ela pode ser nula, se ela for nula, quando a gente tentar acessar o lições, vai dar um erro no JavaScript, do TypeScript, aqui eu vou colocar um ponto de interrogação para não dar essa falha. Se as lições existirem, nós vamos fazer uma coisa. Se as lições não existirem, né, se for um array novo, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um array de form group. Então, para fazer isso, como eu vou retornar um array aqui, eu vou criar uma variável, vou chamar ela de lessons, e eu vou inicializar um array vazio aqui. Aqui no final, eu vou retornar essas lessons. O TypeScript aqui vai reclamar porque nós estamos retornando um array de n, mas isso já vai mudar porque nós vamos colocar a nossa lógica aqui e nós vamos inferir o tipo. Se for um formulário novo, onde nós temos um array vazio de lições, eu apenas vou criar um registro e esse registro vai ser criar uma lição aqui. Então, eu vou chamar esse create lesson e eu não vou passar parâmetros, porque vai vir aqui um nulo e ele apenas vai criar um grupo vazio para mim. E a partir do momento que a gente faz isso, aqui já muda para form group e esse lições agora já também e o compilador do TypeScript para de reclamar. Se não existir nenhuma aula no nosso curso, nós vamos criar um grupo vazio, vai inicializar tudo aqui com vazio. Agora, se existir lições, como é o que a gente viu no nosso JSON, o que nós vamos fazer? Nós vamos iterar esse array de aulas que está vindo aqui, e para cada aula nós vamos criar uma lição e nós vamos jogar isso tudo dentro desse array aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar o meu curso, vou pegar o meu lessons, aqui eu já não preciso mais de utilizar esse operador de ponto de interrogação, porque isso aqui vai ser validado, vai ser verdadeiro. E nós vamos utilizar aqui o for each. E o for each vai iterar cada lição que nós temos aqui. Então, aqui, para cada aula, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um push aqui. Então, lessons.push, que nós vamos adicionar cada criação da lição. Eu vou pegar cada dado que está vindo aqui da minha aula e eu vou criar um grupo de formulário para isso. Então, para isso, eu vou chamar aqui o create lesson, só que aqui eu vou passar a lição que está vindo do meu curso. Então, com isso feito, eu estou retornando um array de form group. Só que esse array de form group é apenas uma lista, ele ainda não é um controle do Angular. Agora que realmente a gente vai fazer tudo funcionar junto. E agora o que nós vamos fazer aqui é inicializar isso tudo. Só que tem um porém. A forma com que a gente declarou e inicializou o nosso formulário é um pouco diferente. A gente fez isso daqui em aulas anteriores porque a gente estava querendo tipar esse formulário. Então, se a gente passa o mouse aqui, a gente consegue ver exatamente qual é o tipo, quais são os campos que nós temos dentro do nosso formulário. E aqui no nosso ng-init é onde a gente faz esse set value. A gente vai ter que mudar um pouco esse código para poder incluir o form array, porque o Angular em si não consegue trabalhar com form arrays tipados. E vocês podem conferir isso, essa é uma informação que está disponível também na documentação. Nós vamos ter que mudar para
a criar e inicializar tudo dentro do ng-unit. Quando a gente fizer isso, o nosso formulário vai continuar sendo um formulário tipado. O que nós vamos fazer é apenas mudar a estratégia. Isso é para mostrar para vocês também que existem formas diferentes da gente poder fazer o mesmo código. Você pode criar o seu formulário aqui todo tipado e depois só fazer um setValue, ou então a gente pode apenas declarar a variável aqui e fazer a inicialização e a tipagem toda no ng-unit também. Nós vamos fazer tudo conforme essa segunda estratégia. Eu vou comentar isso daqui para a gente não perder as validações que a gente já adicionou aqui, e eu vou redeclarar essa variável. Vai ser o meu form, e esse formulário vai ser do tipo formGroup. Só que o compilador do TypeScript está reclamando que esse formulário precisa ser inicializado. Para parar de dar essa compilação, eu vou colocar aqui esse ponto de exclamação. Olha a mágica acontecendo. Isso permite com que a gente inicialize e declare realmente o formulário em outro lugar, seja dentro do construtor, seja dentro do ng-unit. E aí não vai fazer diferença onde você vai fazer isso daí. Isso permite que a gente declare a variável sem precisar inicializar ela imediatamente. E essa inicialização a gente vai fazer aqui dentro do ng-unit. Dentro desse ng-unit aqui, a gente vai remover isso daqui, porque nós não vamos mais precisar. Então, a gente pode até comentar e depois remover, se você preferir. E a gente vai pegar isso daqui, olha, como a gente tinha feito antes. Eu vou copiar e passar aqui para o ng-unit. E aqui vai ter que ser o this.form no início. Tá vendo que agora nós estamos criando aqui o formulário e estamos passando todas as informações, incluindo a validação. Só que aqui está tudo sendo inicializado com vazio. O que a gente precisa fazer agora é pegar essa lógica que a gente tinha aplicado aqui antes, né? Fazer um merge com a declaração. Então, no lugar de vazio, eu vou passar o identificador do curso, o nome do curso e a categoria do curso. E o legal disso é que nós estamos fazendo tudo ao mesmo tempo e caso seja vazio essa informação aqui, o resolver já está passando vazio para a gente. Então, é como se fosse um 2 em 1. Então, com isso feito, a gente pode remover essa lógica. Vou remover também esse código aqui. Depois vocês podem pegar tudo isso também lá na diferença do GitHub, do nosso commit dessa aula. E continua funcionando. Só para a gente poder testar, eu vou voltar aqui nos nossos cursos. E se eu clicar em editar, continua funcionando. Se eu clicar em novo, continua funcionando também. E agora sim, como nós estamos fazendo a declaração e a inicialização do formulário aqui, a gente pode finalmente adicionar as nossas lições. Então, aqui é onde nós vamos fazer tudo funcionar de uma vez só. Então, para criar essa lição, eu preciso de ter um form array. Para fazer isso, nós vamos novamente utilizar o form builder. Então, é o form builder. E o form builder tem aqui esse array. E quais são os controles que nós vamos colocar dentro desse form array? Nós vamos chamar esse método aqui para obter todas as aulas. Então, ó, retrieve lessons. E aqui eu vou apenas passar o curso, porque esse método aqui vai fazer tudo para mim. Se você quiser, você pode também fazer com que esse método já receba um array de lições, mas eu gosto bastante de deixar essa responsabilidade para esse método aqui. A gente vai obter todas as lições e depois a gente também pode passar as validações também, mas como eu falei, a gente vai fazer o simples funcionar. Olha que legal isso daqui. Se eu passar o mouse aqui em cima agora, na Lessons, a gente tem que Lessons é um form array de um form group e esse form group tem 3 campos, ou seja, é um array de campos de formulário de lições. E com isso feito, a gente já consegue popular a parte do TypeScript e vai ficar faltando a gente adicionar as coisas no HTML.
Ó, continua funcionando tudo aqui. Se eu clicar aqui no novo também, continua funcionando. E a gente tem alguns warnings aqui, mas o importante é que a gente não tem nenhum erro aqui no nosso console. Só para a gente confirmar, o que eu vou fazer aqui, olha, depois de construir esse formulário, nós vamos logar esse form. E o que eu vou fazer aqui também, eu quero logar qual que é o valor do formulário. Então, vou pegar o form.value, que é o que a gente vai submeter depois lá para o servidor, como a gente tem aqui, tá vendo? Form value. Com isso feito, eu vou voltar aqui, vou limpar e eu vou clicar no modificar. Eu quero confirmar que as lições realmente estão sendo criadas aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui, a gente tem esse form group, tá vendo? Tem os controles aqui nós temos a categoria, o nome, o identificador, as lições, que é um form array. Se a gente abrir aqui, nós temos dois controles dentro desse form array, que é um form group, que tem, novamente, identificador, nome e URL, e o segundo vai ter a mesma coisa. Isso porque aqui no network a gente tem duas lições. Então, essa lógica nossa já está criando os objetos do Angular corretamente. E o form value aqui, que a gente colocou, que foi o nosso segundo console log, a gente tem também, ó, duas lições, que é a introdução e a aula do Angular. Então, com isso, a gente consegue confirmar que os objetos estão sendo criados de forma correta. O que falta agora é a gente colocar isso tudo aqui no HTML, e é o que nós vamos fazer na próxima aula. Lembrando que o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!